Máquina Pop hoje mais que especial, né? Como prometemos aí para vários Pop Machines que têm acompanhado. E hoje estamos aqui com nenhum de nós, na realidade, meio que realizando um sonho também, né? Porque desde os 13 anos de idade a gente acompanha os caras. E nós trouxemos aqui uma câmera, e para ficar mais próximo, essa câmera vai ser os olhos do nenhum de nós. Então, nosso amigo já vai filmar o que ele quiser aqui. A bobeira toda vai rolar aqui agora. Certo? Bom... Que olhos lindos você tem. Maravilha, olhos lindo. tecnológicos. Que olhos lindos. Tu tá filmando a câmera, né? Ali, Uma coisa Estava dando uma ambientação. É. Estava dando uma panorâmica. Eu fiquei preocupado que eu fiz um comentário aqui na hora que nós chegamos, que muitas entrevistas eu vi que aquela coisa meio, sempre as mesmas perguntas e tal. Só que algumas não tem como fugir, porque, por exemplo, Não, cara, tem foi sim. um batalhão de perguntas que mandaram, falei, agora o que eu vou pode fazer? Tem, Mas tem eu que te fugir. falei, Tem não que insiste fugir. nessas perguntas. Eu te falei, cara, tem um FAQ lá, que é pra não ficar perguntando essas Ó, paradas, viu? cara. Não, Ele Mas mesmo, tá aí o exatamente, cara. exatamente o que nós vimos lá. Peraí, tá aqui essas perguntas. tem branco, cara. Isso, de verdade. Pois é, eu queria saber primeiro, cara, sobre o Rock in Rio. Quando vocês estiveram lá, foi no 2, se eu não me engano, né? Não, principalmente uma parada. Como que era e como que é, de quem tá dentro, quem tá observando. Tem uma visão muito preconceituosa do Rock in Rio hoje. Mas a gente sabe que a parada ela precisa ser comercial de alguma maneira. Não dá pra colocar, sei lá, 300 mil pessoas no evento Só de rock. se não abrir um pouco pro público. Exatamente. Mas como que era, quem teve lá e como que é a parada hoje? Mudou Cara, alguma coisa? pra gente foi um negócio muito legal, né? Naquela época ali foi no começo dos 90, né? Que nós sonhávamos pisando no Maracanã. Exatamente. Além de tudo, que foi mais legal que não foi num espaço fora. O Rock in Rio 2 foi dentro do Maracanã. Uhum. Mas teve algumas coisas que precederam, tipo, uma vez antes teve um encontro na casa do Roberto Medina. E foi muito engraçado porque eu me lembro que nós fomos lá para ser meio sangue doce, né? E como a gente estava naquela época mega estourado do astronauta, né? A gente angariou algumas antipatias de gente que, pô, esses caras fazendo sucesso e, pô, que saco. Tocando no Rock in Rio, Paulo Sagrado. E um deles foi um cara que tava lá no dia. E eu nunca me esqueci disso, porque ele falou mal da gente, assim, na imprensa, não sei o quê. Como ele costuma fazer até hoje, que é o Lobão. E aí, quando a gente chegou lá, ele olhou assim, pô, vou ficar aqui com a galera do rock, quase assim, vai, puta que te pariu. Agora que te convém, né? É agora que te convém. É. Aí depois a gente descobriu que esse é o modus operandi dele mesmo. Mas daí, fora isso, tiveram algumas coisas muito legais relacionadas ao dia do show. Teve uma coisa que eu sempre conto, porque foi um ganho do nenhum de nós, em certo sentido, que naquela época quem fazia o som, os equipamentos de som, tinha que vir de fora, né? Uns Evelyn Brothers, Clare Brothers, umas coisas assim. E eram uns caras texanos com umas barbas ruivas desse tamanho, e eles também enormes. Exato. Mas... Uhum. E eles estavam literalmente ignorando os artistas brasileiros. Faziam o trabalho deles, mas super profissional, mas sem nenhuma conexão. E eu nunca esqueci que a gente foi fazer o show, já na passagem de som, eles ficaram alguns deles rondando, né? E que aí a gente fez o show e na saída, na passada assim por um lado, uma fuga que tinha do lado do palco, eu vi que tinha umas cadeiras e vários deles estavam sentados assistindo a gente. E depois a gente foi tentar descobrir por que eles assistiram nenhum. E eles acharam curioso porque tinha um acordeonista, que tinha um cara tocando uma sanfona. E aí a gente falou do Zydeco, que era um ritmo que a gente tinha ouvido e tal, que era um ritmo americano, não sei o que, pintou uma conexão bacana ali falando disso. Eles estão Mas no tem Texas, uma- né? Eles eram no Texas, né? Mas tem uma coisa que os festivais, hoje a gente tem um exemplo, o Lollapalooza, o Brasil vai estar um festival que bota dezenas de milhares de pessoas, assim, e que não precisa recorrer a nenhum subterfúgio popularesco para conseguir fazer isso, né? Eu acho que o Rock in Rio ele tem, digamos, um editorial assim que ele é meio voltado para esse lado popularesco. Comercial mesmo. É o cacuete do festival. É verdade. A gente vê festivais no mundo inteiro que juntam centenas de milhares de pessoas e que não precisam recorrer a esse tipo
Isso é verdade. É que é engraçado que eles se apropriam do negócio, que é rock. Do nome rock. Do nome rock para usar para E que é uma das primeiras coisas que eles abrem mão, é isso. É a primeira coisa que eles abrem mão, É, do sabe? rock, Pô, exatamente. até os outros artistas, eles têm tantos lugares e tantas oportunidades de mostrar. Olá, eu sou a Bruna de Xaxim, Santa Catarina, e daqui a alguns dias irei no meu show de número 7, do Nenhum de Nós. Bom, eu sigo a banda desde o início de 2012, pouco tempo, mas eu confesso que foram os melhores 2 anos da minha vida. O meu primeiro contato com o Nenhum de Nós foi através dos meus pais. Havia um show aqui na minha cidade vizinha, e a minha mãe, Bruna, vamos, é um show bacana, tu vai curtir. Eu não queria ir. Minha mãe insistiu e me convenceu a ir. E depois eu não queria mais sair de lá. E chegando em casa na manhã seguinte, eu fui logo procurar saber mais sobre essa banda. E daí surgiu essa paixão pelo Nenhum de Nós. Eu tenho várias coisas deles aqui. Eu tenho um caderno totalmente autografado. Eu tenho uma garrafinha que eu roubei do Veco. Eu tenho setlists, eu tenho CDs, eu tenho DVDs, eu tenho uma página no Facebook chamada Frases Nenhum de Nós. E através dela eu consigo bastante material com o apoio de fã-clubes, né? Consigo bastante material para sorteio, que seria uma forma de agradecer as pessoas que curtem a página. Então é bem bacana essa parceria. Eu tenho também moletons, palhetas, mais CDs. Tenho também esta camiseta, que eu costumo chamar de fiel escudeira, porque todo o show do Nenhum de Nós que eu vou, ela tá junto comigo. Dá pra ver que ela tá quase completamente cheia de autógrafos. E dentre esses shows que eu fui, 2 são mais, digamos, especiais pra mim. Um é o de Palmitos, que aconteceu no dia 8 de agosto do ano passado. E tava tudo certo pra gente ir pro show, só que meu pai, que era a pessoa que ia me levar pro show, fraturou a mão na segunda-feira e teve que passar por uma cirurgia. Ele saiu do hospital somente na quinta-feira. E na sexta-feira, mesmo sem autorização do médico, ele dirigiu mais de 200 km para ir e 200 km para voltar, só para me levar pro show do Nenhum de Nós. E esses 200 km que ele fez foi praticamente utilizando apenas uma mão. E eu fui com a certeza que o Nenhum de Nós não é só uma banda. O Nenhum de Nós é uma família.
assunto, não para polemizar. Mas Polemize. Polemiza, então tá. A gente sabe que hoje a gente tem aí, vai lá, Vamos polemizar? 3 estilos que no Brasil eles são meio onipresentes, né? Tentam competir com divindades, com Deus, porque eles estão em todos os lugares. Mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, nenhum de nós faz um show, lota, tem que fazer outro, onde vai, tem aquele séquito, tem aquela galera seguindo, mas lógico, 27 anos juntos, referência, ícone. Quem está começando agora tem o espaço, essa galera que escolheu o rock, esse rock pop escolheu para poder ser o estilo musical. Não escolheu, né? Vai na paixão, vai no gosto. Hoje, quem tem essa vontade, tem uma maneira, tem um jeito. É perigoso essa pessoa, esse grupo ficar no ostracismo, de repente um talento muito maneiro. No interior a gente vê muito isso. Vê uma banda, vê uma galera que tem um som excelente, compõe legal, e de repente está ali naquele anonimato, está naquela margem. A gente sabe que falta esse espaço, comercialmente falando, e eles não têm o ícone, eles já não têm a referência, eles não têm, por exemplo, o que vocês já têm. A gente segue, o pessoal acompanha. Qual que é a dica para esse pessoal? Qual que é o conceito? Qual que é o cenário? O que faz, eu acho, que o artista ter sucesso, chegar a ter esse tipo de exposição e conquistar esse espaço, é uma somatória de coisas, e do qual fazer uma boa música, ser um bom compositor é um dos aspectos, né? Tem muito a ver com a própria postura que os artistas têm em relação ao mercado, em relação à seriedade deles, como encarar o fato de se profissionalizar com música, né? Tem a ver com uma somatória de coisas. Mas eu sinto que hoje, assim, tem coisas que ficaram muito mais fáceis. Por exemplo, na nossa época, quando a gente começou a gravar um disco, gravar um material, era uma coisa que tu dependia necessariamente passado pelo crivo de uma gravadora. Era terrível. Porque não existia como tu gravar fora digamos, desse sistema, né? Hoje em dia não, hoje em dia tu tendo um bom equipamento, tu consegue gravar na tua casa, né? Fazer um bom material e tu consegue distribuir ele para o mundo inteiro. Soltar as demos para o mundo inteiro. São coisas que melhoraram sem dúvida. Mas tem outros aspectos que envolvem, fundamental, evidentemente, que ter um bom produto, ter um produto consistente, de qualidade, é um desses elementos. E é importante também começar a enxergar a mídia assim de uma forma um pouco mais realista. Assim. A gente vive num país assim que tem carências culturais assim estupendas. A gente vê isso facilmente na programação da nossa televisão, nas rádios, etc. Que realmente o rock ele não tem mais muito espaço, porque o rock ele conseguiu esse espaço numa época em que ele precisa de um público um pouco mais curioso, um público um pouco mais generoso sobre esse aspecto cultural, né? E hoje em dia, assim, não existe muito espaço desse tipo na mídia tradicional. Mas é uma coisa que acontece no mundo inteiro, isso. Eu acho que falta um pouco também de persistência e romantismo, assim, sabe? Quando a gente começou, tinha aquela ideologia do cara ter uma banda. Hoje a garotada quer fazer um single de sucesso. Imediatamente. Quer explodir. A gente quer gravar agora aqui às 8 da noite que tenha 1000 seguidores. Pô, tem 1 milhão de acessos no YouTube. É verdade. Cadê o sangue? Cadê aquele Beatles que tu ouviu do teu pai, que te fez música? Sabe aquelas coisas com paciência, persistência. Porque a gente sabe que o mercado hoje é um devorador de bandas novas. É verdade. É um single de sucesso, quando tu vai, a gente tem outro. Pô, já passou. Como facilitou muito o acesso aos meios de produção, assim, a concorrência aumentou também. A única diferença aqui, que a rapidez não significa qualidade, pelo contrário. Pelo menos a mim me parece, assim. É muito mais um golpe de sorte hoje tu conseguir colocar uma banda no mercado do que tu ter toda aquela coisa dessa gurizada pensar sobre a música, assim. A gente eventualmente produz algumas bandas lá, e quando eu pego essa garotada nova, assim, a primeira coisa que eu pergunto, depois de falar um pouco sobre música, eu pergunto, qual foi o último livro que tu leu? Uma reunião de produção. Fiquei lá perguntando isso. Velho, música você sabe fazer, você tem que saber falar, você tem que saber defender o trabalho de vocês. Se tu chegar numa sala de um cara que vai te dar 3 minutos de uma rádio, ou de uma TV, ou de uma gravadora, e tu não souber te expressar, cara, tu não vai vender teu peixe. É verdade. Tem isso, assim, cara. Porque eu acho que falta o conhecimento, além da música, assim, a esfera é um pouco maior, assim, sabe? De pensar como uma carreira, de saber que se não der o primeiro single, talvez dê o segundo, talvez não dê nenhum.
Mas tem que ter um gosto pela coisa. Tá fazendo por amor, tá fazendo pelo menos por amor ali, porque gosta. E outra, existe a experiência musical, mas acho que a experiência de uma banda ela é muito mais completa. Não é só a música. Exatamente. Inclusive, o relacionamento. Com o Carlos falou. eu li esses dias o Brian May criticando o The Voice por conta das pessoas ouvirem os candidatos de costas. E ele falou, mas isso é um absurdo, porque a pessoa faz parte da experiência de estar tem uma expressão, tem tudo. Né? Então isso tudo faz parte. Então, a gente acredita que esse conjunto, que é o que você está falando. A gente teve um acerto, assim, logo no começo da nossa carreira, que foi, digamos, vital para ter essa longevidade da banda, que foi ter se associado com uma produtora, com um produtor extremamente profissional, que já trabalhava dentro do segmento, e que logo colocou a gente no trilho certo, assim, de como fazer as coisas. A gente logo tinha uma equipe trabalhando com a gente logo tinha uma série digamos, de elementos que nos deram a consciência do que era uma carreira profissional. Ajudou vocês, tipo assim, deu um rumo para vocês. Isso também é uma coisa importante. Não é só fazer bem uma boa música. Né? Fazer uma boa música é o essencial, é a fundação da coisa, mas precisa construir muito mais. Outra coisa também, não que seja regra, mas eu acho que falta um pouco de base, assim, sabe? Aquele conhecimento acerca da coisa da música, assim, porque senão essa gurizada ouve, sei lá, Red Hot Chili Peppers, aí vem 20 clones de Red Hot Chili Peppers. E quem consome Red Hot Chili Peppers não vai querer saber de um clone da banda. O cara tem que tentar achar alguma coisa. Como é que esses caras que o Teddy falou lá no Rock in Rio nos identificaram com uma coisa legal? Pô, os caras, os gaúchos, sabe-se de onde? Vem do fim do mundo, vem com a acordeon, cara. Tocar no Maracanã com a acordeon, olha como esses gaúchos são corajosos. Tem uma força cultural. Acho uma diferença no som. Ali, né? Porque se não tiver um elemento que te diferencie do resto, tu vai ser... Claro, tô generalizando, mas tu vai ser um pouco da sobra, tu vai ser o resto, não aquela coisa que originou toda essa... Então, peca um pouco por isso. A velocidade é o primeiro arranjo, é a coisa que a gente fala. A gente compõe uma música assim, a gente nunca vai na primeira, assim, sabe? Vamos né, trabalhar, vamos burilar, vamos mostrar essa tela. Fino, deixar... E aí, não, hoje em dia tem que ser... Cara, tá pronto. Tudo bem, se o cara curtiu e gostou, foda-se, vai lá, põe e funciona. Mas eu acho que falta um esmero mais, assim, uma coisa que a gente sempre fala, que as músicas que a gente compõe, a gente vai levá-las pro resto da vida. A gente não vai fazer um hit falando da bunda da mulher melancia e um mês depois a gente se arrepender, mesmo que tenha vendido 1 milhão de singles. E a gente vai subir num palco e vamos olhar, puta, que picaretagem. Eu vou te falar, vocês levam e muita gente leva também, cara. Então, né, um detalhe também, cara, que as músicas que a gente ouvia na nossa época, do Nenhum de Nós, que a gente vem acompanhado, eles conseguiram trazer ainda essa essência até hoje, né, cara? Você escuta uma música como se você... Porque na realidade, quando a gente escuta vocês, o que acontece? Faz parte de uma... A gente chama de música que tem cheiro. É música que tem cheiro. É a sinestesia. A gente consegue se projetar. Se vocês chegarem perto do Sadi depois do show, vocês vão saber. Eu nunca mais vou esquecer da nossa música. Vou estar aproveitando porque ele não está aqui, né? Claro. Se eu não tivesse, era comigo. Não, mas é verdade, cara. A gente consegue se projetar e lembrar de determinados momentos do passado ali. Essa questão da aquela música, experiência musical. Família. Não é só a gente volta. Sensorial. Você volta no tempo. É sinestésico, é completo. Oi pessoal, meu nome é Mike Deodato, sou desenhista da Marvel e também sou fã do Nenhum de Nós. Fez parte da minha juventude nos anos 80, foi trilha sonora da minha vida na época, e por conta da internet, Facebook, enfim, Twitter, eu terminei me tornando um amigo virtual de Teddy Corrêa, e super gente fina, assim, acaba incrível. Inclusive fiz até uma homenagem para ele nessa página dupla dos Novos Vingadores, onde eu coloquei ele como esse homem aí que vai ser morto pelos robôs. Não sei se foi bem a homenagem, o cara está correndo e vai ser morto, mas enfim.
Eu só queria desejar ao Nenhum de Nós muitos anos de vida e dizer o quanto admira a banda. Então, um abração. Visão um pouco minha, assim, eu ainda sou meio romântico de achar que a música tem que fazer o cara deitar de noite, ficar com aquela melodia a ponto de... Uma vez eu vi que tem um site que é com música horríveis para tu se lembrar daquela que tá na tua cabeça, todo um refrão daquele chiclete. Mas eu acho que tem que ter isso, assim, sabe? Tem que ter aquela coisa de arrepiar o pelo, assim. Mas uma coisa que o Verbo falou ali, que já que a gente está falando das diferenças de hoje em dia para aquela época, assim, hoje em dia, assim, tu te diferenciar, tu fazer uma música que tem um diferencial grande, que não seja parecido com o Red Hot, que não seja parecido nem com nenhum de nós, com ninguém, é fundamental para começar um trabalho novo. Tu tem que descobrir alguma coisa que seja tua, que mais ninguém tenha, e que tu seja o primeiro, e que tu seja o cara que... Mas vamos combinar que isso é bem difícil. É bem difícil, mas esse é o hoje desafio em da dia, música. não, mas é que é difícil para qualquer um. Criar hoje qualquer área. É que hoje também é esse cara... difícil. Por que eu estou falando isso? Porque também a gente não pode... Voltando lá no início, o que a gente fala para os jovens? O cara vai dizer, putz, peraí, eu vou ter que escalar o Everest de camiseta, não vou conseguir, entendeu? É claro, não é assim, a gente está dando uma experiência, uma leitura que a gente já teve durante todo esse tempo, onde a gente já viu muitas bandas surgirem como a nova coisa muito legal, e aquela nova coisa muito legal era bastante efêmera, entendeu? E aí a gente percebe que ainda mais a gente com 27 anos, já aconteceu, né, cara? De chegar no corredor de uma MTV da vida, e aí tava aquela banda assim, o cara, o vocalista, te olha de alto a baixo, assim, tipo, vocês são os velhos, né? Eu sou o novo, eu vou arrebentar. O cara arrebentou, né? Arrebentou com a carreira dele. Nunca mais ouviu falar dele. E isso aconteceu. E eu vi umas coisas parecidas assim também. Sabe aquela história assim então a gente sabe que parece que o nosso discurso é meio duro, assim, meio exigente, mas eu acho que as pessoas os caras que estão começando, eles têm que se colocar nos objetivos ambiciosos no ponto de vista artístico, não só no ponto de vista mercadológico, como que eu vou me colocar. Então, às vezes os caras colocam naquilo que o cara não falou, o somatório, a boa música é uma parte delas, mas talvez seja a principal. Entendeu? Porque o cara pode defender pra caramba, falar bem pra caramba, chega lá, tá, deixa eu te ouvir. Não rola, entendeu? E isso é uma coisa que a gente alerta, falando esse tipo de coisa sobre originalidade e tal. Não como sendo assim um negócio, bom, não vou conseguir um objetivo inalcançável, mas é uma coisa que eu acho que os jovens têm que se mirar. A gente estava falando, agora vindo pra cá no carro, assim, conversando, que tem bandas que têm um apelo, bandas, não estou nem dizendo pagodeiro ou sertanejo, axé, que eles têm um apelo rítmico, que te fazem pular, que te fazem dançar, que te fazem aquela coisa enérgica, assim, sabe? Palestra motivacional, assim, sabe? E muitas vezes tu sai daquele show ali suado, e no momento que seca o suor, seca também
aquilo que a banda tinha para te deixar, entendeu? E o Nenhum de Nós investe numa outra coisa, entendeu? O cara talvez não vai sair suado, mas em compensação ele vai voltar para casa cantando as músicas, amanhã de manhã ele vai lembrar do que a gente cantou e vai lembrar de uma história que aconteceu com ele, que a nossa música tem tudo a ver. A gente investe já num caminho bem mais complicado. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa por ter sido convidada para participar dessa singela homenagem a vocês. Homenagem mais do que merecida, diga-se de passagem, vocês merecem tudo de melhor no mundo, todas as melhores homenagens. Desejo a vocês muitas coisas boas, vida longa ao Nenhum de Nós, que vocês continuem nos dando muitas alegrias como vem fazendo ao longo desses anos. Quero dizer que sou muito orgulhosa por poder dizer que eu sou fã do Nenhum de Nós. Que vem trazendo desde do passado. Por exemplo, cheguei aqui hoje e tive com a camisa do The Smiths. Isso é puta de uma referência, porque, por exemplo, eu cresci ouvindo The Smiths, Talking Heads, The Cure, Silks and the Benches, etc. Então a gente vê que segue sempre essa linha. Ah, cara, é bom demais, né? Só que eu fico Mas a gente podia estar com a camiseta do Arctic Monkeys aqui também, que não ia fazer... Pra gente é uma coisa que também motiva bastante. Um bom resumo disso que o Teddy falou, que são uns 15 dias atrás a gente fez um show no interior do Paraná, tocando com o NX0. A gente teve uma coletiva antes, e foi tão legal de conversar com o Dio, o vocalista, né? E vendo a reverência que ele tem pelo Nenhum de Nós, eu imagino que ele desconhecesse a nossa história, assim, mas também a preocupação dele de eles darem o próximo passo, que é se livrar de todo aquele rótulo que em algum momento alguém colocou em cima daquelas bandas, seja deles, da Fresno, do Restart, não sei o que mais, aquele manto de emo, de qualquer coisa. Os caras são músicos, pô. Os caras estão há mais de 10 anos, fizeram uma coisa que era legal, alugaram uma casa no litoral de São Paulo, estão lá trancados, fazendo disso que eles querem fazer na vida. Olha o romantismo que você falou. Isso o resgate. Demorou para eles que 10 anos. Caralho, os caras estão ali dando o próximo passo. Poxa, eu fiquei feliz da vida. E depois tocando de noite, cara. Pelo respeito que eles também demonstraram pela gente. Tocando à noite, deu pra ver que o público deles, até então, é uma garotadinha de 11, 10 anos, cara, 12 anos, assim. E eles já estão adultos, cara. Pô, o Di tá com 30 anos de idade, cara. E ele tá sentindo isso na pele, assim, dá pra ver que ele tá... Ele quer trocar 10 por meia dúzia, ele prefere a meia dúzia hoje do que aqueles 10 que eu acho que ele já a música dele já transcendeu. Essa paixão confere aquele nível de obsessão que é necessário, né? Sem dúvida. Para poder insistir, pra qualquer trabalho persistir. Artístico. Quando a gente fala assim, por exemplo, quando eu ressalto o lance da diferenciação, da originalidade do trabalho, assim, eu coloco isso como um desafio estimulante para a pessoa. Não como algo que desencoraje. É uma coisa que te estimula, assim, tu descobre, pô, mas o que eu tenho, sabe? É pensar na música antes de simplesmente pegar um instrumento e sair tocando, sabe? Pensar no que eu quero. Porque isso é a essência de qualquer tipo de arte de qualidade, né? Ela tem uma origem que ela é anterior à técnica, anterior ao conhecimento técnico, né? É verdade. É uma coisa que as bandas dos anos 80 do rock nacional faziam, que hoje você não se vê tanto assim, é o que o Teddy falou, é a questão de você fazer uma música e alguém, ou muitas pessoas, se identificar com aquela música. Não, isso aí já aconteceu comigo. E se envolver naquilo ali. Falar, até eu acho que existe, mas é que na década de 80, as bandas como nós, assim, elas dominavam de certa forma a mídia, um pouco mais, apareciam muito mais na mídia. Hoje existem bandas muito legais, eu tenho convicção de que existem, só que elas talvez não tenham mais tanto espaço de mídia de massa. Assim. Essas bandas, elas estão aí, elas estão circulando por aí.
Só que a gente tem que ir atrás delas agora. Elas não estão caindo no nosso colo. Aquela questão do espaço que o Leandro falou, né? Às vezes não tem o espaço, às vezes não tem a porque- oportunidade. O ruim é o que hoje a gente teve muita sorte numa seguinte questão, era a gente conseguiu rapidamente passar a sobreviver de música. Isso faz uma baita diferença, porque a gente sabe que às vezes o cara quer se dedicar a isso e não consegue, porque não sobrevive disso. Né? E o Nenhum, por causa da conjuntura toda, né? A gente começou a fazer muito show, fazer sucesso e conseguiu criar já ter uma produtora, um negócio que nos colocou dentro de um caminho que foi legal nesse sentido. A gente sabe que tem muita banda que o sonho dos caras era, pô, eu não quero mais trabalhar nesse, sei lá, no banco, eu não quero... Produtora de vocês. Não, a produtora. Produtora de vocês. Tem a produtora. Meu nariz tava muito... Agora nariz que você tava... viu isso? Fiquei Você pegou meu segurando nariz assim. desse tamanho umas 3 Esse vezes. dia acabou de fazer endoscopia aqui com a nossa câmera. Eu olhei pro lado, o que é aquilo que eu ouvi? Ainda bem que não foi colonoscopia. O cara, o nosso produtor é um cara que tá com a gente desde, sei lá, o 6º, 7º show. E ele... Foi muito engraçado, porque a gente foi fazer um show com o The Fala, que é uma banda que ele empresariava. E a gente ia abrir o show dos caras. E a gente chegou tão atrasado que eles já estavam tocando. E a gente falou, nossa, cara, vamos xingar, vamos matar. Eles abriram o show. Daí eles tocaram e o cara perguntou, se quiserem tocar, toquem então depois. Nós, pô, vocês deixam? Não, tá. E aí o Edu K, que é um cara considerado um maluquete, assim, mas foi um cara muito legal, ele falou, agora vai tocar uma banda de uns amigos nossos, que nunca tinham visto a gente. Aí a gente foi lá e tocou, e esse cara, que é o Tonho, ele falou, pô, vou dar uma força pra vocês. Vocês têm algum material gravado e tal? Não, a gente vai gravar, tá, então dá pra mim que eu vou dar uma força. Ele tá dando força pra gente até hoje, fazendo isso. Serendene, fã clube que tá com a banda há 17 anos, a gente só quer desejar tudo de bom pra vocês. Oi, guris, contem sempre com a gente. Beijo. Acesse nossa fanpage oficial www.facebook.com/ser nenhum de nós. Falar do momento tietagem aqui, não pode falar. Não, rápido, assim. Em outubro vocês fazem 28 anos juntos. O pau quebra às vezes? Ou o sentimento de fraterno é uma coisa muito mais forte e não tem essa... Com qualquer relacionamento, né? Às vezes quebra o pau, às vezes a gente discorda sobre coisas fundamentais, assim. Mas eu acho que o problema não é o fato de quebrar ou deixar de quebrar o pau, é de como tu lida com esses momentos, né? Essa é que é a diferença. Assim. Tu imaginar que um grupo de pessoas vai ficar quase 30 anos juntos e não vai ter. Verdade. Eu acho que a gente tem um instinto de autopreservação aguçado. A gente tem essas nossas estranhezas, cada um. Normal. Não, que elas, num momento ou outro, elas até poderiam ameaçar esse instinto, mas quando os espinhos saem muito, os outros parece que se acolchoam, entendeu? Para suportar isso. Proteger o grupo. É um instinto tem a defesa também, né? Mas... Nós somos amigos de infância. Eu já joguei um lápis no olho dele. Acertou? Quase.
Mas eu não deixo ninguém jogar, então tem que ser eu ou ele pode. Não quer falar mal dele, só eu posso. Não, isso é legal, mas a gente tem, acho que um instinto de autopreservação e tem na real, assim, a gente tem uma puta paciência uns com os outros, assim. Que, porra, depois de tanto tempo, assim, tu olha, mas que filha da puta, assim. Daí tu fica, pô, mas daí tu sobe no palco, eu viro, puta que do caralho, olha o solo que ele tá fazendo, olha que legal o que ele tá tocando, e aí aquela coisa vai e vem, né? No grau das amizades, a patente máxima é o filho da puta, né? Não é assim? Você chama o cara de filho da puta com amor, pronto, já acabou. A estrada pode ser um moedor de carne, né, cara? Se a gente também não tiver esse suporte, assim, seja coletivo ou de vez em quando de duo, de trios, assim, pô, todo mundo tem família, tem as mulheres, filhos, cachorro, uma outra vida para viver. E a nossa vida basicamente é no fim de semana, né? Longe das coisas que as pessoas ditas normais fazem. Então a gente está meio correndo por fora. Então isso eventualmente dá uma judiada, assim. Você está sempre ausente, né? Em algumas coisas tu não consegue estar presente como tu gostaria. Isso é uma coisa que as bandas novas... Mexe com a cabeça do cara. As bandas novas, elas ambicionam bastante isso, de conquistar, o privilégio de ir para a estrada, assim. Mas como o Veco falou, é um baita desafio também. A vida na estrada é um outro desafio para uma banda. E enche o saco às vezes. Às vezes cansa. O maior desafio é um sábado de tarde em casa, sem fazer show. Hoje casa é essa. Eu tô. Como é que é isso? Acordei um lugar estranho. Quem é esse cara que tá saindo de pijama do meu quarto? Nós estamos completando... Como eu tô bonito, né? Nós estamos completando 1.800 shows. Cara, 1.800 shows. Imagina que a maior parte desses shows foram fora da nossa cidade, né? Imagina quanto... Fora viagens de divulgação, viagens que a gente teve que cumprir algum outro tipo de pauta que não era bem show e tal. É um convívio, cara. Vocês atualmente moram em qual cidade? Eu moro em Porto Alegre. Porto Alegre. Todos. A gente faz uma média de, sei lá, 70, 80... Vocês passam por lá de vez em quando? 100 shows por ano. 70, 100. Se tu pensar que tu tem que ir um dia antes tocar e outro dia tu voltar... É show de tá ano 300 dias. O ano inteiro. Né, as outras coisas que tu tem que atender durante a semana, quando tu vê... É a paixão que possibilita. Tem gente que diz assim, pô, hein, vida de músico, que moleza, né? Meu sonho. Rockstar. O meu sonho é minha cama, cara. Vai dormir com a bunda no ônibus, sair de um palco direto, passar no hotel, lavar o sovaco. Na entrevista, vai puxar, né? Não, diz que o sonho mesmo do cara ter uma certa idade é de chegar no hotel que tem a ducha higiênica. Daí... Tem o quê? Ducha higiênica. Cara, momento de tietagem? Momento de tietagem. Então, enquanto eu vou pro momento de tietagem, eu vou soltar uma pergunta que eles vão respondendo e eu vou me organizar. Soltar outra coisa que também se preocupa. Porque ele fez isso no caminho. Um lápis no meu olho. Não, lá polêmica. Foi polêmica. Não, eu quero fazer uma pergunta, para cada um responder. Qual foi a primeira banda ou música, aquela parada que você ouviu e que você falou, pô, eu quero viver dessa arte, eu quero viver desse... Me apaixonei por isso, é isso que vai fazer o... Aí eu vou soltar primeiro aí no Veco, vou pegar o momento de tietagem. Foi meu bastalo. Posso responder? Acabou de estender. Vou arrumar o momento de tietagem. Pra mim tá na ponta da língua. Quando eu ouvi She Loves You dos Beatles. Eu morava em Santa Cruz, cidade a 150 quilômetros de Porto Alegre. Tinha qualquer meia dúzia de anos e eu enlouqueci ouvindo aquilo. Pegava uma raquete de tênis, subia em cima de um baú canhotinho, assim. Ficava mandando sol. Fazia o meu palco ali. Chulé, Tá louco, velho. Aquilo ali. Depois o resto todo que vem atrás, assim. Ou junto com isso, mas aquilo ali... Foi o momento mesmo. Foi o momento, cara. E quando a gente para, a gente adora Beatles, né? Outros grandes artistas, mas quando tu para pra pensar naquele fenômeno, naquela época, sem internet, a coisa é muito maior. Muito maior. Pois é, assim, aproveitando que ele falou isso, só vou fazer uma sub-pergunta aqui. Ele é o quarto integrante, né? Tipo, eram vocês três. Sim, e depois o Veco entrou, né? Como é que vocês conheceram ele, assim? Vocês viram ele tocar em algum lugar? Ele chegou em você? Como é que foi isso? O Veco também, a gente... um trabalho? A origem do nenhum de nós foi num colégio. Isso. Eu, o Sadio e o Tedi, a gente estudávamos no colégio Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre. E a gente estava no mesmo grau, assim, todos nós. E o Veco, ele entrou, ele também estudava nas Dores, só que ele estava um grau abaixo da gente. Tá. E tu sabe como é que é o tempo no colégio. Quando tu tá no terceiro ano, os caras do segundo são os manés, né? Ninguém dá bola pra ele.
Mas o Veco sempre tocou, sempre levava violão, uma Vocês já conheciam, balalaica, então, na escola colégio. vocês já conheciam. E a gente se conheceu através do tocar mesmo. Assim. Mas na escola, então, já colégio, tinha né? conhecimento. E o João Vicente, que veio depois, ele foi através do Veco. Porque o Veco ele tem um negócio Eu também tocava nativista. o convite mesmo, foi um jeito bem bacana. Até enquanto eu já estava estouradão com Camila. Ele tinha Começando começado, astronauta, eu tocava com o Renato Borghetti. Oh. O gaiteiro, Que bastante isso. tempo, música regional. Assim. Gosto até hoje. muito conhecido, né? É uma das nossas origens, curtir as milongas e as maneiras. E aí o Neon sempre teve essa coisa de ter um acordeon nos discos. Né? Sim. E no segundo disco pintou o convite pro Borghetti gravar uma faixa lá. E eu fui meio como intérprete entre os roqueiros e o Galdério, né? Então foi legal ali, porque aí a gente estreitou um pouco o laço, assim, logo pintou o convite para acompanhar a partir do estouro de astronauta, que tinha um violão de 12 cordas bem importante, mais a guitarra, não sei o que mais. E a partir dali, aquilo para mim também foi um momento muito bacana, assim, porque eu... Tu não te arrepende, né? Sem hipótese alguma. Saí de uma coisa bem regional, onde eu tinha já uma carreira bem estabelecida. Com o Renato e tal. Com o Renato e com os festivais. O Rio Grande do Sul sempre foi muito prolífico na coisa dos festivais nativistas, que a gente chama. É verdade. Uma autossuficiência dentro do estado, assim, sabe? Tinha uma época que tinha 60 festivais por ano. Ou seja, todo final de semana eu ia participar com uma grana legal, disputando um prêmio, não sei o que. E aí quando pintou, eu fiquei um pouco assustado, assim, que mundo que eu tô entrando? Porque... Eles querem me comer. Eles estão querendo me comer. Tava tocando de bombacha, cara. Aí quando veio o cara tem que... Aí nós tiramos bobagem. Pro rock. Tira as bombachas. Tu vai conhecer. Eles querem me comer. Mas não vamos esquecer de terminar de responder a pergunta, que é o negócio, né? A minha é essa, Pra mim, dos pra mim, eu acho que a primeira vez que eu enxerguei, em dois momentos, assim, enxerguei a perspectiva de tocar primeiro, de produzir minha própria música, foi através dos Almôndegas. Ouvindo os Almôndegas. Quem são os Almôndegas? Que é uma banda de folk, rock, gaúcha. Rock rural, ou sei lá, alguma coisa. Que foi a origem do Cleiton e do Cledir, né? Que eles começaram nessa banda. E foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa que eu me identifiquei e que eu achei, pô, isso aí é uma coisa que dá pra brincar com isso. Mas em termos de banda, de rock, assim, foi a primeira vez que eu ouvi o The Clash. Clash. É que eu ouvi, isso aí eu acho que eu consigo fazer. Acho que eu dou conta. Legal. E o Teddy? Eu fui... Porque a gente, nessa época, eu e o Calão, a gente estava mais próximo da história de tocar, na casa dele, no sábado de tarde, era lá tocando e tal. E foi mais nessa praia dos Almôndegas. Eu, assim, decidi que eu queria fazer música, a minha inspiração foram os Almôndegas. Vendo aqueles caras, até porque eles eram, e isso acho que foi um fator importante, eles eram do nosso quintal, assim, e aquilo ali me bateu, eu disse, pô, eu acho que eu quero fazer isso da vida, entendeu? E uns caras, assim, que o primeiro disco dos caras é considerado um clássico, assim, sabe? Tinha uma música chamada Vento Negro, que naquela época eu tocava em algumas rádios, assim, mas parecia que foi uma música que ela meio que capilarizou na nossa cultura, assim, entendeu? De repente era um troço importante pra gente. Então eu tenho pra mim que eu decidi ser músico a partir dos Almôndegas. Bom, rapidinho, a Janaína já deixa os caras dormir. Verdade. Deixa os Não, caras que vocês estão virados. Momentos de tietagens. Esse eu quero que todos assinem, por favor. Para minha esposa, Roberta Volter, que faz aniversário amanhã. Roberta. Se não é divórcio. Já fui. Eu acho que foi advertido. Fazer um churrasco, né? O baixo vocês vão assinar o verso dele também. Vocês vão estrear o nosso painel de assinaturas. No baixo, máquina pop. Onde você quiser. Se você mandar. Esse é o nosso registro carnaval. E somos Tiete também. A gente que não tá aí.
personagem único, tá? Até sei, já os cheques aí. O Sadia, eu conheço ele há 94 anos. Mas estão casados. Desde pra ser. Nossa, a gente costuma dizer que a mulher do Sadia vai reto. Que mulherzinha? Tá? Sem escala. Sem escala. Olha. Eu vou controlar isso. Assassino. Já que eu não faço nada preste com isso, né? Eu acho que é uma bela ideia, Duda. Toco tão bem quanto pilotos Ele? portugueses. Os caras põem as costas pra chegar perto. Não, tá? Se tiver bateria ali dentro, tira. Levar pro luthier, ele fala, você tá de brincadeira. Valeu demais. Máquina top, Vocês realmente não ficaram no dessa música, já que vocês provaram que sabem cantar ela super bem. Uma coisa que vai ser diferente porque eu vou apenas tocar o violão e quem vai cantar, soltar a voz, são vocês. Vocês querem cantar sim ou não? Querem cantar sim ou não? Então é tudo com vocês. Começa assim. E um outro show que foi especial pra mim foi o de Xaxim, aqui da minha cidade, no dia 23 de novembro do ano passado. Esse show me proporcionou conhecer os guris do Nenhum, mas não conhecer como ídolos, conhecer como pessoa. E eu garanto que eles são incríveis, eles são fantásticos mesmo, eles são demais, não tem como expressar isso. E eu costumo dizer que na vida nós nos apegamos a certas coisas que nos acompanham todos os dias e tornam os nossos dias mais legais, melhores, menos caóticos. Algumas pessoas se apegam a outras e quando se vêem, tudo fica perfeito. Comigo é uma banda, são 5 pessoas. Tudo fica melhor quando eu ouço a voz deles ou simplesmente um trecho de uma canção. E todo santo dia eu me lembro das vozes, do tom delas, do simples som dos instrumentos. Hoje eu digo com todas as letras que eu amo Nenhum de Nós. E essa vai ser a banda que eu vou ouvir até o fim dos meus dias.
porque eu tenho certeza que quando esse dia chegar vai ser a voz dele, do Teddy, quem vai me trazer paz. Eu só tenho a agradecer por vocês serem o que vocês são pra mim. Vocês são incríveis, a maneira que vocês tratam nós, seus fãs, é inigualável. Mesmo depois de um show, mesmo estando extremamente cansados, vocês fazem questão de receber todos os fãs, de tratar com atenção todos, de não negarem dedicatórias, fotos. Isso é incrível, incrível. Só tenho a agradecer por vocês. Eu queria me expressar melhor o que eu sinto por vocês, mas como já diz a música, as palavras certas não existem no universo inteiro. Valeu, Máquina Pop!